Fala, meu querido estudante, minha querida estudante, tudo bom com você? Ei, vem cá, você gosta de podcast? Você já ouviu um podcast? Você sabe o que é o podcast? Ei, vem cá, tem muita gente dizendo que o ano de 2021 vai ser o ano do podcast. Ei, Dedé! Desde 2015 que eu escuto a galera dizendo que esse vai ser o ano do podcast e tal. Faz um tempo que tá rendendo isso aí, boy. Será que esse ano vai vingar? Vamos ver. E com isso a gente tem hoje, na atualidade, muita possibilidade de entretenimento diferente, de chegar para ter o consumo de notícias através dessa plataforma de podcast. Hoje a gente tem uma infinidade de podcasts disponíveis dos mais diferentes tipos de gosto. Seja no que diz respeito à notícia, seja política internacional, opiniões, entrevistas, questões educacionais, e isso tudo feito por pessoas diferentes, profissionais diferentes e até por veículos da mídia qualificada, como grandes jornais de grande circulação, que estão à frente da produção de podcasts. Existe hoje até uma perspectiva do profissional de podcast e outras pessoas normais que simplesmente sentam e estão conversando ali sobre determinado assunto. Esse gênero, no caso o podcast, está cada vez mais marcante nessa plataforma que você está me ouvindo aqui, no YouTube. Só que no YouTube, quando a gente está falando nele, é tanto o podcast como na reprodução. Isso é uma forma de entretenimento, informação de opinião e também de exposição de conhecimento muito bom. Pode ser e é isso que a gente vai tratar. Solta a vida de novo! Vem cá, um podcast, sobretudo, é uma mídia que o seu alvo principal, o seu objeto principal de consumo é o áudio. Então, plataformas como o Spotify, por exemplo, abrigam muitos podcasts que têm por objetivo principal estar ali caracterizando a construção de um áudio, independentemente do objetivo do podcast em específico. Aqui eu não estou tratando de nenhum especificamente. Mas quando a gente está na plataforma do YouTube, há uma diferença, porque além do áudio existe a questão visual. Os podcasts são transmitidos ao vivo. E disso a gente tem uma infinidade de podcasts diferentes e muitas vezes, e pra ser sincero, não muitas vezes, mas a maioria da galera que tá no YouTube fazendo podcast é uma galera que tá ali tendo um podcast no modelo de conversa, tendo o podcast fugindo um pouco daquele espectro de entrevistar. De chegar, chamar alguém aqui para estar na mesa comigo e conversando e filmando e gravando tudo isso no decorrer do tempo. Até aqui tudo massa, que geram conversas de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tem podcast até aí que a galera faz evento de 24 horas. Então é um negócio muito doido. Realmente é para todo gosto, tem várias possibilidades. Daí você pode estar pensando agora, Gra, qual é o problema disso? Tem um problema muito significativo que diz respeito aos cortes. Quando a gente está falando sobre os cortes, é algo complicado. A gente está no ano que está precedendo o ano de eleição. Cada vez mais é uma tendência a acontecer de entrevistados ou pessoas dispostas a conversar serem políticos. E esses políticos, obviamente, têm seus interesses. Eita bexiga, Gra, o que é que acontece a partir daqui? Vão ter conversas de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eita! É também um ambiente de muita visibilidade. Você tá ali batendo papo 3 horas, 2 horas, é muito tempo. Qual o problema? Quando a gente fala sobre cortes, a gente tem cortes de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. E esses cortes podem ser tirados de contexto e veiculados de forma a se encaixar nas bolhas. Ei! Quando a gente está falando de bolhas, a gente está falando de pessoas que já têm uma predisposição a acreditar em alguma coisa, de pessoas que já têm uma visão de mundo, de certa forma, já predefinida.
de uma galera que talvez não esteja considerando conversar com outras pessoas fora de sua bolha. Qual é o problema? É algo potencial. Já aconteceu em 2018 de ter candidatos estimulando o ódio na população, através de WhatsApp sobretudo. Ei, qual o problema disso agora? Esse método pode ser que volte a acontecer. Ainda mais quando esses cortes estão tendo uma visibilidade gigantesca dentro da plataforma do YouTube e, sobretudo, quando canais de cortes, canais exclusivos para fazer cortes de podcasts muito grandes, estão tendo uma preferência muito grande e estão recebendo uma visualização muito grande no YouTube. Ei, vamos imaginar que numa conversa de 2 horas a gente tenha 2 cortes de 10 minutos. Um desses cortes vai agradar determinada bolha e o outro vai agradar outra bolha do aspecto político. O que acontece? A informação não está batendo. Aquelas determinadas bolhas só vão estar ali consumindo esse corte. Qual é a porcentagem da galera que vai estar lá consumindo aquela 1 hora, aquela 2 horas de entrevista, de conversa como um todo? É uma parcela mínima. Chegar para ver um áudio ou para assistir um vídeo de 10 minutos é algo muito mais fácil e mais simples de se fazer do que uma conversa de 2 horas. Ei, isso pode ser utilizado para manipular. Isso pode ser utilizado como uma estratégia política para desenvolver questões relacionadas a propagandas políticas e a disseminação também de fake news. Levando em consideração que, quando a gente está destacando uma conversa, eu não estou destacando que necessariamente você está certo ou errado, ou necessariamente eu tenho a capacidade de conversar sobre determinado assunto. Perceba, 1, 2, 3 horas de assuntos diferentes e de assuntos recorrentes tem uma dinâmica que eu não vou saber de tudo. Quem está conversando não necessariamente sabe de tudo sobre todos os assuntos. E tá tudo bem. O problema é quando a gente está falando sobre achismos e levando isso em consideração na política. Eu aqui não estou destacando nem que você deve saber política, eu ser um grande entendedor de política. Mas é algo muito importante que você entenda esses mecanismos e como esses mecanismos podem ser utilizados para enganar você, para chegar e gerar alguma visão em você de forma a te iludir, em forma a ganhar você, a ganhar seu voto. Pegou a ideia? Isso talvez tenha um aspecto de piora. Quando, por exemplo, agora a plataforma do YouTube, depois de uma atualização recente, está cada vez mais dando alcance para os vídeos chamados Shorts, que são vídeos de até 1 minuto. Quando a gente já tinha cortes de 1, 2, 5, 10 minutos, era complicado. Se eu resumir uma conversa de 2 horas em 1 minuto, como é que fica? Se a gente levar para outra plataforma, por exemplo o Twitter, que os vídeos são no máximo 2 minutos, como é que essa relação fica? Isso é um facilitador para tirar conversas de contexto. De oferecer determinada visão para determinada bolha. E a gente precisa levar isso em consideração. A gente precisa ter atenção em relação a isso. Beleza? Diga, o que é que danado eu posso fazer em relação a tudo isso, meu parceiro? É uma questão simples. Pesquisa. É uma questão simples. Utiliza do teu pensamento crítico. É uma questão simples. Se determinada informação pareceu plausível, por que não olhar a entrevista toda? Por que não dedicar 1 a 2 horas para assistir aquela entrevista? Ou para assistir aquela conversa? Para você entender o que estava sendo conversado ali fora desse corte. É algo que é marcante, é algo que é preciso ser feito. Senão, alguém vai tentar te enrolar. Disso tenha certeza. Em 2018, o foco foi estimular o que há de ruim no outro. Estimular o ódio, o medo. Em 2022, o que será feito? Só o futuro dirá. Beleza? Esse foi o vídeo dessa semana. É um tema muito importante que você precisa levar em consideração quando estiver analisando o contexto. É uma questão bem atual, então fica ligado nisso. Beleza? Deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. Vamos chegar aqui para aumentar as possibilidades, aumentar o alcance do pensamento que a gente tem tentado trazer aqui semanalmente. Beleza? E comenta aqui para mim, fala aqui comigo agora.
qual podcast você gosta de consumir? Você gosta dessa mídia de podcast? Particularmente, o podcast que eu mais ouço é o Xadrez Verbal, onde eles tratam de política internacional. Aqui fica a minha recomendação para você. Beleza? A todos, tamo junto, valeu, é nóis!